Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Em qual das alternativas a seguir, em que os átomos A e B têm diferentes eletronegatividades? Então eu tenho um átomo A e um átomo B. Se são átomos diferentes, pessoal, ele já possui eletronegatividade diferente. Nenhum átomo tem eletronegatividade igual. Pode ter muito próxima, mas não igual. Está representada por uma molécula, essa é importante, pessoal. A gente até colocar aqui, ó, polar. A minha molécula tem que ser polar. Então vamos lá, pessoal. Olha lá. Eu tenho uma geometria linear e eu tenho aqui na A, né? Eu tenho dois elementos A. Se eu tenho dois elementos A, é o mesmo elemento. Consequentemente, pessoal, só para a gente ter uma noção, é 180 graus aqui, tá? Eu tenho o que aí? Eu tenho o mesmo átomo de um lado e para o outro. O que isso significa? Significa que as forças contrárias se anulam. Então, o meu momento dipolar resultante é igual a zero. Então, essa minha molécula só pode ser apolar. Então, não pode ser a A. A é falsa. B, eu tenho uma geometria plana, no caso ela é uma trigonal, aqui eu tenho um ângulo de 120 graus. E olha, eu tenho o elemento A como átomo central, não me sobra pares de elétron, porque ela é trigonal e ela é plana. E eu tenho 3 ligantes no meu átomo A igual. Então, se eu fizer, lembrando, pessoal, eu não tenho os 3 ligantes igual. Ah, só uma coisinha aqui no A eu esqueci. Entre o A, para ela possuir essa geometria, muita gente está falando de ligação covalente. A ligação covalente entre A e A é uma ligação covalente apolar e não polar como A e B. Tranquilo? Então, por isso que ela também é uma molécula apolar e não polar. Como nós temos aqui na B trigonal plana, eu tenho 3 ligantes iguais. Se eu tenho 3 ligantes iguais, pessoal, todos os meus ligantes se anulam entre si. Por quê? Todos os ligantes que é entre A e B é tudo A e B. Não tem um A e C aqui no caso. Se eu tivesse o C, ela já mudaria a nossa questão aqui. Então, como eu tenho 3 ligantes iguais no meu átomo central, que é o meu átomo A, o meu momento dipolar dessa molécula é zero. Então, ela só pode ser apolar também. Se eu tivesse um elemento diferente aqui, se fosse um C, em algum ligante do A, seria polar. Mas não, eu tenho 3 ligantes iguais. Então, só pode ser apolar. Então, vamos lá. C, eu tenho uma geometria angular. Essa geometria, pessoal, me faz ter uma diferença. Porque, vamos lá. É como se eu tivesse, vamos imaginar que isso daqui seja a água. Para ela ter esse ângulo, eu posso ter um par de elétrons ou 2 pares de elétrons. Vamos colocar 2 pares de elétrons porque a gente pega de exemplo a água. Então eu tenho meus pares de elétron aqui. Cada par de elétron tem uma eletronegatividade. E como eu tenho em B aqui, ó. Ah, mas os ligantes são iguais. Se fosse linear, pessoal, se eu tivesse isso aqui, ó. Se fosse linear, com ângulo aqui, né, de 180 graus, a mesma força que me puxa para a esquerda é a mesma que puxa para a direita. Então, isso aqui seria uma molécula apolar. Como ela possui ângulo, o que acontece aqui? Vou até passar de laser, que fica mais fácil. Tá vendo? Sempre a gente tem que analisar um contra o outro. Olha lá, o B, eu tenho B aqui e tenho um par de elétrons.
são coisas diferentes, então possui eletronegatividade diferente. Tá vendo? Aqui o B eu vou ter uma determinada eletronegatividade e no par de elétrons eu vou ter outra. Então as cargas se anulam opostamente? Não. Elas não se anulam. O momento dipolar dessa ligação aqui, né, dessa um oposto ao outro é diferente de zero, assim como o outro também. Lembrando que a minha ligação entre A e B é uma ligação covalente polar, porque é diferente. Tá vendo o A aqui? Elas é o mesmo elemento, binário e é o mesmo elemento, A e A. O que acontece? Igual a zero, porque a eletronegatividade é a mesma. Então, nesse caso, pessoal, o que eu tenho aqui? O meu momento dipolar nas minhas moléculas angulares é diferente de zero. Então, ela só pode ser minha molécula polar. Achamos a alternativa correta, porque ela quer o quê? Que representa uma molécula polar e é angular. Nesse caso, por quê? Pessoal, é a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho na D e na E, ambas são tetraédrica. Olha aqui, ó. Ambas são tetraédrica. O que me acontece aqui? Tá vendo que eu tenho o A como elemento central e eu tenho 4 ligantes B, é o mesmo elemento que está se ligando em A. As minhas ligações entre A e B é covalente polar. Nesse caso, eu não sei quem é mais polar ou menos polar, mas também não nos interessa agora, a gente consegue ter essa interpretação. Então, entre A e B, covalente polar. Se é covalente polar, o que acontece? A minha ligação, meu momento dipolar de cada ligação é diferente de zero, porém eu tenho 4 ligantes iguais. É a mesma coisa que a gente estava analisando aqui no angular. Tá vendo sempre as forças opostas? Ação entre os mesmos elementos? Ó, tanto para a esquerda eu tenho B, quanto para a direita eu tenho B. É a mesma força que me puxa para a direita, me puxa para a esquerda. Momento dipolar igual a zero. Tanto para baixo quanto para cima. Eu vou ter o meu momento dipolar igual a zero, porque é o mesmo elemento. Tá legal, pessoal? Então, o meu momento dipolar no D é igual a zero. A minha molécula só pode ser apolar. E a gente faz a mesma análise. Então, a D é falsa, né? A gente faz a mesma análise na E. É como se eu tivesse, pessoal, tá vendo? Eu tenho tetraédrica nesse caso. A gente faz a mesma análise que a E. Tá vendo que eu tenho ligantes iguais entre todos os lados, só entre A? Então, as minhas ligações covalentes, elas já são apolares, que é o mesmo elemento. Então, eu vou ter o meu momento dipolar igual a zero. E a minha molécula só pode ser apolar. Então, é falsa. A gente faz a mesma análise que a geometria na D e a análise igualzinha da A. Tranquilo, pessoal? Um exercício que já vem com a geometria fica muito mais fácil. A gente consegue analisar completamente essa questão. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários que eu tiro a dúvida assim que eu visualizar e faço o vídeo em questão. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!